Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico fora de série episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje vamos refletir e meditar no livro de Josué, capítulo 14, hoje a parte 2, episódio de número 915, 11ª temporada. Capítulo 14 a gente vai ficar em 3 episódios aqui refletindo um pouquinho. No episódio passado falamos bastante da divisão das terras e hoje vamos focar um pouquinho no Caleb e a sua herança. Leia lá o capítulo 14, depois vem para cá, escuta os episódios, compartilha se você está gostando e vamos juntos refletir na palavra de Deus, espalhar a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito aqui. Fazemos os livros da Bíblia capítulo por capítulo, meditando, refletindo, uma teologia clara, objetiva, uma exegese pautada pela fidelidade ao texto, ao contexto, e fazemos uso de uma hermenêutica para interpretar segundo a época, o autor, e aplicamos hoje na nossa vida a palavra de Deus, e só assim ela fará efeito se a gente praticar no dia a dia, tá bom? Que bom que você está aí. É sempre bom contar com a sua audiência, a sua paciência. Pessoas de 96 países têm acessado esses podcasts. Até no Iraque nós temos ouvintes e isso é bênção. Deus está fazendo coisas grandiosas que nós não vemos e que bom, para a gente não achar que somos alguma coisa. Deixa Deus trabalhar, deixa Ele fazer a sua obra e vamos continuar sendo apenas um canal, um instrumento de sua bondade, do seu amor e da transmissão de sua palavra. Veja, Caleb ele é um dos destaques, um daqueles personagens bíblicos para que a gente sempre tem um interesse pessoal, que não se mede pela quantidade de informações históricas que nos são dadas a seu respeito na Bíblia Sagrada. Embora sejam escassos os materiais disponíveis, eles nos apresentam um retrato muito real, verossímil e cheio de dignidade. Tudo o que sabemos sobre ele é para sua grande honra. Ainda mais se, como alguns dizem, ele era de origem estrangeira e não israelita, adotado em vez de nascido na tribo de Judá. Caleb é chamado na Bíblia de filho de Jefoné o quenezeu, Josué 14:6, e esse termo quenezeu provavelmente vem de Kenaz, um nome ligado aos descendentes de Esaú, ou seja, aos edomitas. Isso vai levantar a possibilidade de que Caleb tivesse uma origem estrangeira. Por outro lado, também, há textos que mostram que esse grupo já estava integrado à tribo de Judá. Então a Bíblia não afirma diretamente, como alguns historiadores dizem, que ele era estrangeiro, mas apenas abre essa possibilidade de interpretação. O ponto principal aqui não é a origem de Caleb, e sim a sua fé. Ele foi um dos poucos que confiaram plenamente em Deus e por isso recebeu a promessa. Mais importante do que de onde você vem é a quem você decide seguir. A coragem e a fidelidade que ele demonstrou quando, como um dos espiões, ousou, com Josué, aconselhar o povo a entrar e tomar posse da terra, em Números 13:30, Números 14:6, Números 14:10, em Deuteronômio 1:36. E são ilustradas novamente agora, quase meio século depois. O idoso Caleb ainda tem o mesmo espírito.
Caleb se apresenta aqui sob diversas perspectivas como um exemplo digno. Nós vemos nele, primeiro, um espírito honesto, formando uma verdadeira avaliação de suas próprias virtudes e capacidades. Ele relata com orgulho honroso os feitos e distinções do passado, como fora fiel às suas próprias convicções em seu relato da terra, não seguindo o mau exemplo dos outros espiões e nem temendo a ira do povo, como Moisés o honrou, e o vigor do qual ele tinha consciência, ainda hoje, aqui na atualidade do texto, era sua recompensa divina. Não há aqui vanglória. Seu reconhecimento grato a Deus desmente isso. É o reconhecimento franco de uma mente honesta. O coração verdadeiro está consciente de sua própria integridade e jamais precisa se esquivar de afirmá-la. É bom que a experiência dos efeitos felizes da fidelidade ao caminho do dever seja registrada para encorajar outros. Há momentos em que podemos, com razão, agradecer a Deus por não sermos como os outros homens. Isso pode ser feito com o espírito da mais profunda humildade e desconfiança em si mesmo. A autodepreciação muitas vezes não passa de uma falsa humildade. Nós honramos a nós mesmos e a Deus quando valorizamos devidamente as qualidades com que Ele nos dotou e as vitórias que Ele nos permitiu alcançar. Que ninguém pense além de si mesmo, do mais além do que convém. Segundo a medida da fé que Deus lhe concedeu, pense com moderação. Romanos 12:3. Reconheça a origem divina em cada virtude que você possui, e ela jamais o tornará vaidoso. Seja fiel a si mesmo, aos seus impulsos mais nobres, e você encontrará em si mesmo uma fonte inesgotável de satisfação e alegria. Provérbios 14:14, Gálatas capítulo 6, versículo 3 e 4. Um espírito corajoso, que reúne da memória do passado um incentivo para novos empreendimentos. Havia uma unidade na vida de Caleb. Ele obedeceu à voz da consciência e cumpriu com coragem a sagrada responsabilidade que lhe foi imposta 45 anos atrás. E agora sente que a lembrança o estimula e fortalece. Ele some da narrativa bíblica para nós durante um tempo intermediário, mas podemos ter certeza de que sua vida no deserto como líder da grande tribo de Judá sustentou a reputação dos primeiros tempos. E o espírito destemido de sua velhice nada mais é do que o resultado da fidelidade habitual ao chamado do dever e de Deus. E tal é a continuidade da nossa vida, tão verdadeiro, é que nossos atos ainda nos acompanham de longe, e o que fomos nos torna o que somos. Cada vitória de nossa natureza, melhor sobre o poder de motivações mesquinhas, lança o alicerce para vitórias futuras e mais completas. Até mesmo a lembrança disso se torna uma inspiração e uma força para nós. O fruto disso é visto depois de muitos dias. Acostume-se a fazer o bem, a seguir completamente o caminho que o Senhor, seu Deus, designa, e haverá em você uma reserva de força que lhe permitirá encarar com calma as dificuldades mais turbulentas, para invadir as fortalezas dos anaquins e expulsá-los. Terceiro, um espírito temente que se apoia em Deus para o cumprimento de sua própria promessa. A partir do versículo 9 aqui no capítulo 14, nós podemos inferir que Deus havia dado a Caleb uma promessa específica da posse daquela montanha, além da promessa geral registrada em Números 14:24. Para a compreensão da fé,
Cada palavra divina é uma semente viva que um dia produzirá o fruto de seu próprio cumprimento. E as misericórdias do passado são penhores de ajuda e bênção futuras. Nós vemos o caráter de Caleb. Primeiro, independência. Ele e Josué permaneceram sozinhos no pânico quase total. É difícil discernir o certo e ser fiel a ele quando tudo ao nosso redor está errado. A verdade e o certo muitas vezes estão com a minoria. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Segundo, verdade. Caleb diz: eu lhe transmiti a mensagem conforme estava em meu coração. Somos tentados a esconder nossas convicções quando elas são impopulares. O homem verdadeiro, ele fala o que está em seu coração, não um mero eco da voz da multidão. Atos 4, 19 e 20. Terceiro, coragem. Caleb havia defendido o caminho que parecia ser o mais perigoso. Ele agora está disposto a receber por herança uma posse da qual terá que expulsar os anaquins, verso 12. A coragem é uma forma de altruísmo e um fruto da devoção ao dever. Quarto, altruísmo. Embora Caleb tivesse compartilhado com Josué, a honra de ser fiel e corajoso no dia da derrota geral, ele viveu tranquilamente desde então, sem buscar nenhuma honra peculiar. E agora o bravo ancião, ele pede como herança uma região montanhosa cheia dos mais ferozes cananeus e se oferece para conquistá-la por si mesmo. Como Ló, nós geralmente escolhemos os lugares agradáveis. Somos gananciosos por muita recompensa em troca de pouco serviço. Caleb não se considera um mártir. É uma alegria ter a humildade e o altruísmo que não apenas pedem pouco, mas se contentam com pouco. Quinto, verso 8. Uma devoção de todo o coração a Deus. Este é o segredo do caráter de Caleb. A devoção a Deus nos torna independentes dos homens, verdadeiros à luz do seu olhar perscrutador, corajosos na confiança em sua ajuda e altruístas na obediência à sua vontade. Nós devemos servir a Deus completamente se quisermos crescer fortes, verdadeiros e corajosos. E aí tem a recompensa de Caleb. Primeiro, vida longa. Ele e Josué foram os únicos sobreviventes dos judeus que escaparam do Egito. Os covardes perecem, os corajosos são poupados. Para nós, a bênção correspondente não é uma vida longa terrena, mas uma vida longa, espiritual, eterna. Segundo, força contínua e oportunidade para servir. Sua força permanece, verso 11. Sua herança exige novas provas de sua coragem e energia, verso 12. A dádiva do maior conforto não é a da maior honra. A melhor recompensa é a capacidade renovada de servir, Mateus 25, 23. E terceiro, uma posse cujas vantagens ele já havia discernido há muito tempo. Caleb e Josué haviam se posicionado sozinhos contra a incredulidade do povo em relação à perspectiva da terra prometida. Agora, sua posição é justificada. A recompensa dos defensores solitários da verdade virá no triunfo final dela. Aqueles que agora melhor compreendem a herança celestial a desfrutarão melhor no futuro. Quarto, descanso. A terra teve descanso e Caleb deve ter compartilhado desse descanso. O descanso celestial será mais doce para aqueles que mais trabalharam e suportaram na terra. Poucos são tão nobres quanto Caleb.
Se Moisés foi o exemplo de líder fiel, Caleb foi o de seguidor fiel. Há alguns indícios de que é possível que ele não era israelita de nascimento, como eu já falei. Kenaz, nome de seu pai ou irmão, nome edomita, e a expressão em Josué 14:14. Hebrom tornou-se herança de Caleb, porque ele seguiu inteiramente o Deus de Israel. E a de Josué 15:13. A Caleb deu uma parte entre os filhos de Judá. Sugerem que ele era associado àquela tribo, e não que dela descendesse. Independentemente de ser ou não israelita de corpo e alma, ele o era sinceramente na fé. Se não era israelita de nascimento, ele é um exemplo do poder transformador da verdade, de como a identidade de coração e propósito transcende toda a diversidade da natureza. Veja, ele foi um dos 12 espiões. Se houvesse outros 10 como ele, a invasão de Canaã teria começado e terminado 40 anos antes. Não havia ilusão em sua mente. Ele viu tudo o que seu colega viu. A estatura dos homens, as muralhas das cidades, a dificuldade, quase impossibilidade da conquista. Mas ele viu o que somente Josué viu além dele: a presença e o poder de Deus. E ao ver isso, ele acreditou na possibilidade daquilo que parecia impossível para os outros. A vida de Caleb nos mostra que Deus não está preso à nossa origem, mas ele responde à nossa fidelidade. Ele permaneceu firme quando todos duvidaram e décadas depois colheu exatamente aquilo que creu. Sua história nos ensina que uma fé constante ao longo do tempo transforma promessas em realidade e nos sustenta até o fim. Oh, meu querido, minha querida ouvinte, você tem sido fiel a Deus, mesmo quando está entre a minoria? Sua fé enxerga apenas as dificuldades ou também o poder de Deus por trás delas? Pense, reflita em tudo isso e venha orar comigo, porque Deus está conosco. Oh, aleluia! Louvado seja o bendito nome de Jesus. Senhor, fortalece o meu coração para que eu te siga com inteireza, como Caleb. Que eu permaneça fiel não apenas nos momentos fáceis, mas também quando tudo ao meu redor tentar me fazer duvidar. Dá-me coragem para confiar nas tuas promessas, mesmo quando elas parecem distantes, e sustenta minha fé ao longo do tempo. Que a minha vida seja marcada por perseverança, confiança e obediência a ti. Amém, amém e amém. Ah, meu querido, tenho certeza que essa palavra falou muito ao seu coraçãozinho hoje. Que Deus continue te abençoando. A gente volta no próximo e conclusivo episódio do capítulo 14. A gente vai continuar falando de Caleb. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.